Pessoal, bom dia. Mania de quem morou muito tempo fora do país, eu quero aquela coisa de pontualidade, né? Mas prestigiar quem chega na hora. Pessoal, o tempo vai ser curto, eu vou tentar dar um apanhado geral e como é um grupo pequeno de pessoas, eu vou tentar acelerar ao máximo para que vocês perguntem, tá? Eu puder endereçar alguma questão que vocês já venham trazendo de antemão aí sobre essa indústria. Eu chamo de indústria porque é uma planta, não como outra qualquer, muito mais bacana do que outra qualquer, com muitos potenciais de uso, de desenvolvimento de negócios. Então, um pouquinho da minha introdução, eu venho da área de tecnologia educacional, empreendedor da velha guarda, costumo dizer. Fui fundador da primeira startup aqui da incubadora da PUC do Rio de Janeiro, lá no iniciozinho da internet, na época que, na área de educação, na época que você apertava um botão, a tela demorava a descer, você ia no banheiro, voltava, aquele início de internet eu já estava lá. Então atuei muito tempo na área de educação e depois migrei para a saúde, para tecnologia educacional, por isso estou aqui. E 2017, fazem aí, já se vão 8 anos, eu era do grupo executivo que estava montando a área de inovação da Redditor, aqui no Rio de Janeiro, o Open Door. E foi uma escola, assim, foi ali que realmente eu entrei no mundo da tecnologia na saúde. E aí, trabalhando de casa, assim, um dia aleatório, eu recebo um convite através do LinkedIn, de uma empresa de cannabis do Colorado, muito, muito conhecida, a CW Hemp, que tem uma menina chamada Charlotte, que veio a falecer, mas enfim, depois vocês dão uma olhada, bem interessante a trajetória dessa empresa do Colorado, que é um dos lugares mais sofisticados para cannabis nos Estados Unidos, tá? Colorado, Califórnia, foi onde mais ou menos tudo começou. E essa empresa me convidou para atuar como consultor deles, abrindo mercado para eles aqui no Brasil, isso 8 anos atrás, então já estou no mercado já há algum tempo. Olhei para minha esposa e falei, olha, assim, muito naive, né? Falei, olha, acho que estão me chamando para trabalhar com maconha, isso é o que eu estou entendendo aqui, é o que está rolando, é um convite, mal sabia eu do enorme potencial dessa indústria. Aí me apaixonei pela indústria, criei nesse mesmo ano, junto com um grupo de sócios, uma aceleradora de startups no setor chamado Green Hub. Fui morar em São Paulo, acabei de voltar de São Paulo, morei os últimos 4, 5 anos em São Paulo, tocando essa aceleradora. Para vocês terem ideia, em 4 anos nós mapeamos mais de 260 startups no setor e aceleramos 19 startups. Então foi um trabalho assim incrível, um aprendizado incrível. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de businesses que são construídos ao redor da planta, tá? Os americanos costumam chamar a indústria de seed to sales, quer dizer, seed na semente, né? Desde o agronegócio, bem no início do processo do agronegócio, né? A semente da cannabis já é um superalimento, não sei se vocês sabem, muito rico em ômega 3, ômega 6, proteínas, enfim, tem um business nascendo só em torno da semente. Exemplo, alimentos para porcos, galinhas, substituindo a semente da cannabis por milho, por exemplo. Ilustrar da onde começa essa história. Depois a gente vem toda a cadeia do agro, como um agronegócio normal, quer dizer, imagina o tamanho dessa indústria, passando pela parte laboratorial de extração, que é quando a gente pega a planta e meio que moe a planta, extrai os canabinoides da planta, que são mais de 140 mapeados até o momento, fora os terpenos, que é o que dá o cheiro, e o aroma, né, melhor dizendo, a planta. Todos esses canabinoides têm propriedades medicinais. Os mais conhecidos canabinoides são o THC, né, que é às vezes o vilão dessa história, né, porque a gente vai falar da indústria do recreativo, por exemplo. O THC é o que dá o barato, é o que dá a onda, né, vamos chamar assim. E o THC, embora seja demonizado, é parte
da questão dos tabus que existem em torno da planta, é um canabinoide muito importante para tratamento de patologias, por exemplo, câncer. É uma indústria que, dor crônica, ele atua no sistema nervoso da gente, na inflamação. Então o THC também, bom que se diga, sempre normalmente associado à indústria do uso recreativo, ou recreativo, né, do uso adulto, são expressões que normalmente se usa, mas fica na cabeça que a composição do THC com outros canabinoides é muito importante para determinadas patologias. Talvez o mais famoso canabinoide hoje seja o CBD, que é um canabinoide que hoje até é associado mentalmente no mercado como o canabinoide da vertical medicinal, tá? CBD, estresse, ansiedade, sabe? Deriva disso insônia, e por aí vai uma lista enorme de benefícios, porque hoje a gente já consegue isolar os canabinoides em laboratório, que é nessa etapa aqui que eu estou da cadeia, né? Da extração, e fazer a combinação desses canabinoides, inclusive com outras coisas. Por exemplo, minha esposa, ela tem a questão da insônia, ela faz um mix de melatonina com CBD e funciona bem para ela. E cada organismo é muito individualizado. Então não existe assim one size fits it all, sabe? Quando a gente fala de cannabis. A planta é muito versátil e ela consegue interagir com o organismo individual de cada um. Existem, inclusive, na biotecnologia, já empresas que a gente mapeou, que estão vendo a sofisticação de você cruzar a genética de uma determinada pessoa com a genética da planta para você fazer uma planta sob medida para determinada pessoa. Isso não é futurologia, isso já existe, a biotecnologia está avançando bastante nessa questão. Então a gente vem ali, né, nessa cadeia. A planta hoje tem alguns setores, já citei alimentos e bebidas, podia estar falando aqui, por exemplo, do setor de moda. Temos duas startups no nosso portfólio da Green Hub que substitui o algodão pelo cânhamo, tá? O cânhamo, procurando correr e ser bem didático assim, no sentido de que o cânhamo é uma planta primo irmão da cannabis, só que com teor de THC tão pequeno que a questão do uso recreativo não entra. Então uma planta, por exemplo, que só para vocês terem ideia, o maior produtor de cânhamo do mundo é a China, que tem leis muito severas com relação ao uso da cannabis, inclusive para o medicinal. E imagina ainda mais para o uso adulto. Mas a China detém a tecnologia do cânhamo milenar. Então, quer dizer, a gente costuma dizer que o cânhamo chegou no Brasil com as primeiras caravelas dos portugueses, literalmente. As cordas, as caravelas eram feitas de cânhamo. Existe um mercado gigante dessa commodity no Brasil que está nascendo agora. Já falo um pouco aspectos, o que é permitido no Brasil, mas para abrir a cabeça de vocês que é uma indústria gigante. Alimentos, bebidas, tá? Tudo é infusionado por canabinoide. Água, né? E, enfim, você vai lá fora nos países que hoje estão 100% regulamentados, a palavra liberado não se aplica, tá? São países que hoje a cannabis está na mão do Estado. Aqui no nosso vizinho, Uruguai, já se vão 20 anos. Tá? Lá que o presidente Mujica deu a canetada e resolveu realmente abrir a possibilidade e trazer essa indústria para a mão do Estado, que me parece um movimento muito inteligente. Não vou entrar numa pauta aqui de guerra às drogas, poderia estar entrando, mas muito melhor você estar com o controle da commodity, né? Gerando empregos, cobrando impostos, controlando a qualidade e o processo, do que estar na mão do tráfico de drogas. Acho que senso comum. Então o Canadá já está nesse ponto também há bastante tempo, a Alemanha agora entrando fortemente no setor. A gente está acompanhando a maior feira hoje. As duas maiores feiras do mundo são nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, e na Alemanha. A terceira maior Expo, adivinha onde é? Já? São Paulo.
Então, semana que vem a outra, Expo Cannabis em São Paulo, uma semana inteira, tá? Um evento parecido com esse, mais de 50 mil pessoas ano passado. Vale a pena para quem quiser conhecer, dar um pulinho lá. A entrada é besteira e se você levando 1 quilo de alimento, já tem assim, uma multidão assim, muito bacana. E ali você vê um pupurri de todas essas empresas atuando em todos esses setores que eu estou pontuando aqui. Mas vamos lá. Onde estamos hoje no Brasil com relação a esse assunto, tá? Sempre que eu faço uma palestra, e principalmente para as pessoas que conhecem pouco do setor, assistam um documentário Ilegal, tá? Disponível no YouTube. Ele conta, esse documentário fez 10 anos agora. Ele conta a história de 5 mães. As 5 tinham crianças que sofriam de epilepsia refratária. Tá? Epilepsia refratária, para quem não teve contato, é algo como uma criança que convulsiona 40, 50 vezes por dia, tá? E ao tomar as gotinhas sublinguais, essas convulsões cessam. É milagre para essas famílias, tá? Então, esse documentário conta esse início dessas mães que foram a Brasília e começaram o processo todo de legalização através da importação. Foi a primeira forma possível e legal de se consumir cannabis no Brasil. Problema com isso? Processo. Agora está até bem mais rápido, você consegue fazer o processo entre dar a entrada e receber o medicamento na sua casa em torno de uns 30 dias. Naquele tempo, a gente estava falando aqui de meses. Então imagina a agonia de uma mãe esperando o medicamento chegar para levar meses na sua casa, vir importado. E outro detalhe muito importante nessa conversa, né? O custo, né? Porque você está falando de um insumo importado de lá de fora, que chega aqui em valores altos, inacessíveis para a maior parte da população do Brasil. A gente está avançando com relação a isso. São Paulo, o SUS de São Paulo foi pioneiro na questão de trazer e distribuir a cannabis através do SUS. Então hoje a gente consegue avançar de alguma maneira, mas a maior parte da cannabis medicinal hoje no Brasil continua sendo feito através de importação. A outra forma, uma meia dúzia de umas 6 ou 4 empresas do setor fármaco já obtiveram a autorização da Anvisa para poder produzir aqui no Brasil. Mas mesmo assim, é um processo muito parecido com a vacina, né? O insumo vem de lá, o laboratório aqui pega, põe dentro de uma caixinha e distribui, certo? Quer dizer, a gente ainda está distante do que a gente deseja de uma produção cadeia nacional. Mas essas são as formas em que você já encontra alguma coisa em algumas farmácias do Brasil de cannabis medicinal, tá? E a terceira forma, muito por conta da historinha que eu contei das mães, que criaram associações, tá? Que trabalham através de autorização judicial, e são mais de 300 dessas associações espalhadas pelo Brasil. A maior parte delas operando na ilegalidade, mas algumas associações, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro a gente tem a PEP, tá? Que já está bem grande, e a maior delas fica na Paraíba, a Abrace, que hoje ajuda cerca de 40, 50 mil pessoas. É impressionante o alcance que se tem. Chegando assim, mas queria muito ouvir de vocês, assim, se vocês tiverem alguma questão, mas pontuando onde a gente pretende chegar, já era para ter acontecido esse ano, e a Anvisa já deu 2 barrigadas, aí era para ter saído a legislação para plantio do cânhamo, tá, em maio, e aí com a participação também do Ministério da Agricultura, porque isso é uma questão agrícola, não é uma questão só de Anvisa, né? Aqui você está falando segurança pública e sobretudo agricultura. Eles postergaram a legislação para... E só um parênteses, tá? Sem politizar a questão, mas eles só estão nessa posição porque a ministra, o Supremo, tá? A Rosa, virou e falou, olha, façam uma lei, porque senão a gente vai continuar judicializando e vai continuar passando habeas corpus aqui,
tanto para as associações como para cada indivíduo plantar dentro de sua casa. Outro parênteses, foi ela também, a Carmen Lúcia, eu estou falando Rosa, estou fazendo confusão, que autorizou 6 plantas na casa de cada indivíduo hoje. Então, se você estiver plantando para dentro da sua casa, qualquer brasileiro hoje, você não está contra a lei, tá? É para consumo próprio, assim como portar 40 gramas na rua para você. Isso foi muito importante, porque um dos grandes problemas que a gente tem em relação à cannabis são os preconceitos, as questões raciais que envolvem injustiças sociais que vêm atreladas. Então, na medida em que você faz essa distinção, não, cidadão, seja ele morador do CEP que for, não interessa, ele hoje está essa condição. Lógico, tem um tempo de educação da polícia em relação a isso, etc. Mas legalmente hoje, 6 plantas, 40 gramas para consumo. Voltando no que a gente pretende agora como próximo passo de avanço no Brasil, é a gente começar a plantar cânhamo. Então espera-se agora, depois de postergar 2 vezes, que em fevereiro venha a regulamentação. Imagina o tamanho desse business, o quanto o agronegócio está eufórico, parte dele, por conta da possibilidade de se plantar uma planta que tem muito mais saída de mercado. Quer dizer, a soja tem um destino. Você está falando de uma planta que pode ser usada para medicinal, uma enormidade de situações no industrial, como eu já falei, sem me esquivar, né, a distinção do adulto e do uso adulto para o uso medicinal. É um debate acalorado, mas é um debate que, se você vê alguém que acabou de fazer uma sessão de quimioterapia e está passando mal, náuseas, vomitando e fuma um baseado, e essa pessoa consegue ter uma qualidade de vida, eu pergunto a você, ela está usando recreativo ou está usando de maneira medicinal? Então é uma questão complexa, a gente está avançando com essa pauta. A minha expectativa é que daqui a 5, 6 anos a gente consiga estar num patamar aí parecido com as grandes cidades aí que eu falei ao longo da conversa, e a gente consiga ter aí uma regulamentação com muita responsabilidade. A gente tem mais 3 minutinhos, corri de propósito. Se alguém quiser, por favor, levantar alguma questão, por favor. Seria um grande prazer. Muito obrigado pela atenção.